Olá, Silvia, tudo bem? É uma honra e um prazer muito grande voltar a conversar com você e aproveitar e passar uma mensagem também para os teus alunos, seguidores da associação e que realmente têm o maior interesse em conhecer detalhes e aprimorar detalhes com relação à saúde. Eu venho hoje bater um papo com vocês porque nós estamos com a campanha do Novembro Azul. Todo mundo já sabe, não é o primeiro ano, que o Novembro Azul se relaciona à prevenção do câncer de próstata. Essa conversa hoje não é apenas dirigida ao homem, ela também é dirigida à mulher que precisa ter conhecimento disso também. Você sabe muito bem, pelas outras vezes que eu participei de algum evento com vocês, que o que me interessa mais de tudo é falar em prevenir problemas. E isso implica também no fato de se melhorar a qualidade do envelhecimento e retardar, inclusive, manifestações do envelhecimento. É importante nós sabermos que o homem, naturalmente, de uma maneira fisiológica, ele, por volta dos 45 a 50 anos de idade, ele tem tendência, na maioria dos casos, a ter um aumento do volume da próstata. O que é a próstata? É um órgão, é uma glândula que secreta, produz o líquido seminal, que nós conhecemos muito bem com o termo sêmen, né? Que transporta espermatozoides. Então, é uma glândula essencialmente masculina e ela tem uma analogia até com a própria anatomia com o útero da mulher. Então, a próstata tende a aumentar de tamanho e ela, durante um período, passa totalmente despercebido esse aumento, ela não incomoda, até que chega um determinado momento em que ela aumenta de volume e comprime um pouco mais a uretra, que é o canal de saída da urina. Isso produz uma diminuição na força do jato urinário. E, em alguns casos, inclusive, prejudica até a retenção da urina. Muitas vezes, um homem com o aumento da próstata, ele passa a ter, quando está com a bexiga muito cheia, ele passa, às vezes, a não conseguir controlar e perde um pouco de urina por gotejamento, principalmente quando a bexiga está muito cheia ou então quando ele faz algum esforço, tosse, espirra, por exemplo. É muito comum, quando há o aumento da próstata, o homem ter necessidade de se levantar à noite, interromper o sono para ter que urinar, porque ele tem uma sensação de bexiga muito cheia e uma sensação de que não vai aguentar muito tempo, se não for urinar. E aí ele vai ao banheiro, interrompe o sono, volta e às vezes tem facilidade para voltar a dormir e outras vezes não. Por que há essa necessidade, às vezes, urgente em urinar? Porque como a próstata comprime a uretra, ela faz com que a bexiga retenha mais urina, que fica como se fosse um resíduo. Isso quer dizer o quê? Que quando o homem urina nessas condições, um pouco da urina não sai, fica na bexiga. Então essa urina residual, ela fica dando uma sensação a ele de que não houve um esvaziamento satisfatório. Só que isso que eu falei para vocês é considerado até um certo ponto
uma situação comum e uma situação até um certo ponto normal, que pode, quando incomoda muito, pode ser tratada para dar um alívio, um conforto maior. O problema não é basicamente esse. O problema é quando o homem não procura fazer uma avaliação preventiva e ele, às vezes, tardiamente, ele descobre que existe a formação de um tumor na próstata que exige, depois de um exame com um especialista, exige que seja feita uma biópsia para poder determinar se essa tumoração é benigna ou é maligna. Em geral, não é todo mundo, não é em 100% dos casos, o homem ele é mais relaxado do que a mulher na procura de prevenção. Então o homem já tem um tabu inserido nele de dificuldade de procurar um especialista para examinar a próstata. Isso é uma questão cultural que não tem o menor fundamento, mas existe. O problema é que, por protelar muito, às vezes o preço a ser pago é muito alto. Porque quando se descobre um tumor de próstata no início, precocemente e muito bem localizado, ele é facilmente tratável, se for um câncer da próstata, ele é facilmente tratável e ele caminha para cura. O problema é quando se deixa passar muito tempo e se descobre tardiamente a existência desse câncer. Então, muitas vezes, além de ter que retirar a próstata inteira, para tirar o tumor, às vezes existe uma disseminação de células tumorais da próstata para todos os outros órgãos que por acaso possam aparecer. Então, isso chamam metástases. É quando o câncer se espalha. E é lógico que quando isso acontece, o tratamento é muito mais difícil e, logicamente, não tem garantia alguma de que possa haver uma cura. Então, essa mensagem que eu estou passando, ela deve servir de alerta e mostrar ao homem que, se ele se preocupa às vezes em fazer um exame do coração, do aparelho digestivo, do pulmão, por exemplo, ele precisa se preocupar em procurar, pelo menos uma vez ao ano, um especialista na área de aparelho urinário, que é o urologista, que fará uma avaliação e, logicamente, vai dar a orientação especializada para proteger o organismo da produção de um câncer da próstata. O câncer de próstata é extremamente frequente e a próstata é uma glândula muito sensível a determinados fatores que existem no nosso meio ambiente, principalmente ligados à alimentação. Alimentação com muitos conservantes químicos, alimentação com corantes, alimentação com substâncias que acentuam o sabor dos alimentos, todos artificiais, além do contato com agrotóxicos, herbicidas em geral, todos eles podem ser fatores de agressão à próstata. Outra coisa também que muita gente não dá atenção, o uso abusivo de carne vermelha, por exemplo, é um fator que facilita em quem tem mais propensão ao desenvolvimento de tumores na próstata. É muito comum, e o brasileiro tem muito esse hábito, de comer bife com batata frita, que é um prato
culturalmente muito ligado a nós, mas que abusa um pouco mais de frituras. O bife frito, que é uma coisa que nós aprendemos a admirar desde crianças, ele, quando é muito bem passado, ele favorece também o aparecimento de tumor de próstata. Então vejam como a coisa acaba sendo ingrata. Aquilo que nos dá prazer pode nos destruir de alguma maneira. Mas essa mensagem que eu estou passando para vocês, ela não tem nada de pessimista nem de terrorista. Eu diria o seguinte: do mesmo jeito que a mulher, obrigatoriamente, ela tem que fazer a prevenção do câncer de mama, que se for detectado precocemente, ele é curável, o homem tem que se preocupar em fazer a prevenção do câncer de próstata, que se for descoberto precocemente, ele também é curável. E quando se protela muito, como eu falei no início da conversa, a gente paga um preço muito alto. Então é importante que os homens, em geral, deixem de lado o preconceito do exame feito no urologista, que normalmente é o exame clínico do urologista, mais o toque retal para poder avaliar a próstata. E o urologista vai pedir também outros exames, principalmente a dosagem do PSA e também o ultrassom abdominal para ver o tamanho da próstata. Com esses exames, ele consegue fazer uma avaliação do perfil da próstata e pode orientar o paciente para ficar mais tranquilo e tomar decisões melhores em relação ao seu estado geral. Não se esqueçam que tratar para não ter é muito mais inteligente do que esperar ter para tratar. Então eu passo para finalizar a mensagem para vocês que vale a pena fazermos uma reflexão do mesmo jeito que as mulheres já estão habituadas a se controlarem e procurarem um médico especialista para prevenirem câncer, principalmente ginecológico. Nós homens temos que ficar atentos à nossa próstata, que ela é uma aliada do homem, mas ela pode se transformar num agente inimigo e agressor. Então passem esse mês de novembro refletindo e se programando para uma vez por ano vocês poderem passar pelo especialista e conhecerem o estado da próstata. Desejo a todos muita saúde e relembro a importância de procurar avaliar a próstata. Boa sorte para todos e saúde!